E aí, Brasil? Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Eu sou o Maurílio Gomes e é aqui que eu falo sobre educação, política e comportamento. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Estado brasileiro. Só que antes de passar esse conteúdo, eu peço se inscreva aí no canal, se alie aqui com a gente em defesa de uma educação básica melhor para o Brasil. O Estado brasileiro, da forma como ele foi desenhado, de acordo com o Oliveira Viana, ele dizia que o Estado mesmo serviu como guarda-chuva para alocar uma elite que tinha perdido financeiramente os recursos com a abolição da escravatura. Essa daí foi uma maneira que o Deodoro da Fonseca fez para resolver a situação da crise daqueles que não queriam que a abolição da escravatura fosse sancionada pela princesa Isabel. Todo o movimento da República ele é um movimento reacionário à abolição da escravatura. E no livro Pequenos Estudos de Psicologia Social, o Oliveira Viana dizia que as elites se orientavam em estudar para um dia estar dentro do Estado e fazer, né, do seu trabalho o serviço público. Naquele período, vamos dizer, no fim do século passado, ou no início do século passado, o Oliveira Viana dizia que essas elites elas se alocaram dentro da República, dentro dos cargos da República, porque tinham perdido, vamos dizer, o seu status econômico em função da abolição da escravatura, porque era um pilar da economia naquele período, e em função dessas perdas econômicas que houve o golpe do Deodoro da Fonseca e depois, né, o governo do Floriano Peixoto, que foi ali o mais repressivo de toda a República. E nós temos uma herança muito negativa desse momento histórico, dessa passagem do Deodoro para o Floriano Peixoto, tanto na questão da violência e tal. Só que o Estado brasileiro, mesmo depois desse momento, ele foi mesmo se orientando para continuar a permanecer alocando e fazendo essa redoma das elites, protegendo-as. E hoje a gente vive uma situação de fome, de miséria e desigualdade abissal. O Brasil é um país muito grande, rico, continental, com uma população também enorme, mas tem uma desigualdade abissal, tem uma educação ridícula, tem uma situação de infraestrutura deplorável, mas dentro da estrutura do Estado tem aquelas corporações que estão ali em defesa de si mesmo e não de um serviço público. A gente não pode dizer que hoje existe um serviço público. Será que existe mesmo? O retorno dos impostos brasileiros são bem aplicados? É claro que não. E na estrutura do Estado brasileiro, depois da redemocratização, no processo constituinte, o que aconteceu foi que todas essas corporações fizeram lobby para estar na Constituição. E dentro desse processo, de lobby, eles conseguiram alocar ali todas as suas seguranças, as seguranças tanto das corporações, também como inúmeras outras categorias, principalmente as categorias jurídicas. Quando a gente olha no mundo globalizado, esses países que estão no topo do mundo, a gente identifica que as categorias mais valorizadas dentro do país, uma delas é o professor. O médico também, falando nessa situação de pandemia. E vejo outro, o engenheiro. Tem três profissões que são muito importantes para o país, que é o médico, o professor e o engenheiro. Só que no Brasil resolveram privilegiar as carreiras jurídicas. Hoje, quando você olha um salário de um juiz e compara com de um professor do ensino médio, a vontade é mesmo de desesperar. E então, eu acho que da maneira como que o Estado brasileiro está posto em defesa dessas corporações, em defesa dessas categorias, faz com que ele se afaste-se mais da população, que ele devolva um serviço público muito ruim e, enquanto isso, a gente sustenta uma máquina administrativa muito cara que ela está mesmo em dissonância com a nossa realidade. Uma delas é o Poder Judiciário. Nós temos o Poder Judiciário mais caro do mundo. Temos os juízes mais caros do mundo.
e também não é só o judiciário, é o legislativo. E somente o executivo que fica na luta de poder administrar os seus recursos, de poder otimizar os seus orçamentos. Muito diferente do legislativo e do judiciário, que são os topos dos custos do país, eles que elevam o custo do país. Mais para frente, eu vou poder falar sobre a situação do poder judiciário no Brasil, o quanto ele custa e o quanto ele devolve para a população. Só que, da maneira como o Estado está colocado, ele se torna o maior inimigo da sociedade. E a gente tem que ter uma conscientização a respeito disso. O dinheiro da sociedade, ele tem que ser devolvido pela sociedade com serviços públicos melhores. E aqui a gente tem uma saúde muito problemática e uma educação que dá vontade mesmo de chorar, de arrancar os cabelos. E enquanto isso, a gente mantém magnatas no poder que recebem um salário estrondoso, que vai muito além do teto constitucional, eles mesmos não respeitam a Constituição e a gente fica aqui relegado ao próprio destino, fica aqui à deriva. E desde Oliveira Viana, o Estado ele só serve mesmo para alocar as elites. E no lugar de fazer o serviço público, eles servem às categorias e às corporações primeiro. Quando você abre a Constituição para ler, no artigo 3º está lá os objetivos da República. Eu quero saber se você concorda que esses objetivos estão sendo cumpridos. Leia aí, abra a Constituição no seu celular, coloque aí a Constituição no Google e leia só até o quarto artigo da Constituição. Vê se realmente a República está cumprindo os objetivos que são fundamentais. Não estão. O Estado brasileiro, ele serve primeiro às corporações das empresas que vivem de isenções bilionárias, os setores econômicos que vivem sugando do Estado brasileiro, as corporações, tanto da União quanto dos estados e municípios, e as categorias do funcionalismo público que recebem para além do teto constitucional e fazendo uma distorção muito grande com as profissões que são desempenhadas pelo mercado. E isso faz com que distancie ainda mais do Estado brasileiro de cumprir as obrigações da República, que são, na sua realidade, a pedra fundamental da existência da República. Então está na hora da gente se conscientizar mais, de entender essa situação, porque nós estamos sendo explorados por inúmeras outras categorias que acabam drenando toda a nossa capacidade produtiva, sendo que todo esse esforço poderia estar sendo direcionado para a gente ter uma saúde melhor, uma educação melhor, ter um saneamento básico, combater a desigualdade social e resolver todas essas mazelas sociais e históricas que acabam impedindo a gente de ser um grande país do ponto de vista econômico. Eu, sinceramente, falo, e vou dizer a você que está aqui me assistindo, pensa, o Estado brasileiro serve a quem? Serve à população ou serve essas corporações e as categorias por eles protegidas? A gente precisa de ter o equilíbrio de reconhecer os esforços de quem realmente está fazendo o serviço público, mas a gente também tem que ter a inteligência e a sabedoria de reconhecer aqueles que, no lugar de servir o outro, servem a si mesmo. Obrigado por assistir até aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Espero que depois desse vídeo você se conscientize mais a respeito do Estado brasileiro, que servem a si mesmo e não a população, e a gente poder caminhar para mudar um pouco essa situação que está passando da hora, né? A gente vê a situação aí do Chile, que com essa situação da pandemia aí e de todas as mudanças que foram feitas exatamente do final do ano para cá, eles estão caminhando rumo aí para fazer uma nova Constituição para que consiga resolver e abarcar todos esses problemas sociais do Chile, que é um país extremamente desigual e que tem uma herança autoritária em função da própria também influência dos militares. Aí a gente se encontra em outros vídeos. Até mais.